Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia! Mais um sábado Viver Bem já está no ar para levar saúde, beleza, qualidade de vida para você e para toda a sua família. Lembrando que além do programa, nós também disponibilizamos para você a revista Viver Bem, que está circulando inclusive uma edição nova pela cidade. Você pode pegar a sua no Petrópolis Restaurante ou na Clínica Orale e pode também conferir a versão virtual no nosso site, o guiaviverbem.com.br. Além disso, temos também os nossos canais nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, somos Guia Viver Bem, e temos também nosso canal no YouTube, nesse link que está passando aqui no vídeo, que disponibiliza para você tudo que é exibido aqui no programa. Você pode acompanhar qualquer dia da semana, de acordo com a sua comunidade. Acessa lá o nosso canal e acompanhe tudo que é produzido aqui pelo Viver Bem. Além disso, nós também disponibilizamos o WhatsApp do programa, é o 84991346154. Manda o seu recado para a nossa produção, a sua sugestão, a sua dúvida, que a gente vai em busca do melhor profissional para esclarecer tudo para você. E agora, confira tudo que a gente preparou para o nosso programa de hoje. Um dos destaques do programa de hoje é uma entrevista com o cirurgião bariátrico Carlos Alexandre e a psicóloga Lissa Dantas. Falamos sobre a integração dos tratamentos da obesidade. Vamos saber também como a fisioterapia atua em casos de câncer infantil para garantir mais qualidade de vida aos pacientes. E você vai conhecer também a nova casa da Amigo. Vamos começar o programa hoje falando sobre obesidade, esse problema de saúde que está aí no mundo inteiro, que desencadeia tantas doenças, mas que tem tratamento. E é exatamente sobre esse tratamento que a gente vai conversar hoje. Nossos convidados, Dr. Carlos Alexandre Fonseca e doutora Lissa Dantas, psicóloga. Eles são do Grupo Baros, que também desenvolvem o projeto Obesidade Hoje para ajudar aí. Uma prestação de serviço, na verdade, né? Esse projeto, como é que surgiu a ideia do Obesidade Hoje? A ideia surgiu há 5 anos atrás. Na verdade, 6 anos, nós passamos um ano gestando qual seria o melhor modelo de fazermos, e nós vimos que o grande problema era a educação para a saúde. Então, a desinformação era uma tônica e ainda é uma tônica quando se trata de obesidade. Então, nós vimos que o melhor canal para nós termos um melhor resultado seria se nós conseguíssemos nos comunicar no que diz respeito a aspectos envolvidos à obesidade e seu tratamento. Então, a nossa ideia com o projeto é democratizar a informação, trabalhando a informação de uma maneira participativa. Então, nós temos uma palestra curta, com um tema relacionado à obesidade e com igual tempo de discussão, com perguntas da plateia. Então, é um momento muito interessante para troca de experiências e para informação de uma maneira geral. Isso para pessoas que já realizaram cirurgia bariátrica ou para os que pretendem realizar ou para os dois? Olha, nós temos temas muito variados, desde cirurgia plástica, atividade física, não só para quem quer realizar cirurgia bariátrica, mas para quem tem o problema de obesidade como um todo, como uma tônica, né? Nós tivemos endocrinologistas também, a parte de medicina esportiva, quer dizer, o nosso enfoque é na mudança de qualidade de vida e na responsabilidade como um participante ativo no processo de emagrecimento. Então, nós costumamos dizer que qualquer tratamento de obesidade é uma ferramenta, mas não é o tratamento que emagrece. Quem emagrece é quem realiza o tratamento. Exatamente. A cirurgia não é uma fórmula mágica, né? Não. O paciente precisa aderir ao tratamento e a parte psicológica também é muito importante, né? Sim. Isso porque tá aqui da cabeça, né? É porque não tem como desfragmentar mente e corpo, né? Na verdade, eu acho que a equipe da gente ela é muito redondinha, porque ela é bem sistêmica, ela observa o paciente além, a longo prazo, e lembrando que o tratamento ele é contínuo. Quando o Dr. Carlos Alexandre idealizou o projeto e se reuniu com a gente para a gente colocar em pauta, não foi só um projeto pensando no paciente, mas na família, nas pessoas agregadas à questão de saúde pública, que é a obesidade. E é um projeto que vai além, é um projeto que se pensa em qualidade de vida, em longevidade. Ele é aberto ao público, ele é gratuito. Então, não serve só para o paciente de obesidade, porque quando a gente fala em obesidade hoje, às vezes as pessoas
pensam que a gente está só tratando a obesidade, e sim as comorbidades associadas. E o projeto ele tem esse intuito, na hora que a gente faz a parceria com os outros profissionais de saúde, com o comércio, com a sociedade, né? Porque se é um problema de saúde pública, essa é a nossa visão. Trazer isso para Natal, para o Rio Grande do Norte, nós somos até uma quebra de paradigma no Brasil com esse tipo de projeto. Então, o projeto ele inclui uma quebra de paradigma muito grande e uma adesão ao tratamento de forma contínua, como o Dr. Carlos Alexandre sempre fala. A cirurgia não é milagrosa. Como ela não é milagrosa, a gente tem que dar continuidade ao tratamento. Dando continuidade ao tratamento, a equipe se une. Nós temos esse plus na nossa equipe, que é o quê? A gente conseguir conversar uns com os outros, a gente tem interdisciplinaridade, porque se fala muito de multidisciplinaridade. Na nossa equipe, na equipe Baros, a gente tem interdisciplinaridade, a gente faz tudo em conjunto. Eu acho que esse é o plus desse tratamento e do projeto. O projeto é mensalmente, a gente também tem algumas execuções fora da edição do auditório do Hospital Rio Grande, porque a gente procura muitas sugestões também dos pacientes. Então, hoje, o plus do projeto é isso, a gente agregar não só o que a gente pensa, mas o que a gente escuta. E a psicologia trata justamente da psique, das emoções e de uma forma mais afinada, vamos dizer assim, do ser humano. Então, essa união faz essa mudança em nosso estado. Ótimo. Agora, antes da cirurgia, doutor Carlos Alexandre, o paciente está aí, está obeso. Muita gente fala, porque emagrecer, fecha a boca, faça atividade física. Mas tem gente que realmente não consegue e a cirurgia vem para salvar vidas, né? Tem muita gente com diabetes, hipertensão. Hoje, cada vez mais o enfoque que a gente tem observado é que a gente tem avançado no que diz respeito a controle de comorbidades, essa que eu acho que vai ser a tônica dos próximos 10, 20 anos. Então, nós vamos operar pacientes menos obesos, mas com mais doença metabólica, mais diabetes, por exemplo, e vamos diminuir a quantidade de grandes obesos. Pelo menos é isso que a gente pretende com o projeto, é que a partir da educação para a saúde, e o canal de vocês é um canal muito importante por sempre estar abordando esse tema, a partir da educação para a saúde, da informação, que nós tenhamos menos pessoas chegando a um nível de obesidade e precisando se operar. Então essa é uma equação que nós temos que perseguir, porque nenhum sistema aguenta um nível de obesidade do jeito que nós estamos desenvolvendo. Então nós estamos indo em encontro ao padrão americano de obesidade num país de terceiro mundo. Então isso não é sustentável. Nós precisamos mudar essa realidade a partir da atenção básica, e eu digo isso não só no âmbito de saúde pública, mas também quando a gente pensa na saúde privada, porque o grande enfoque que nós precisamos ter agora, nesse milênio, digamos assim, é que nós precisamos promover saúde. Então, hoje o sistema, ele trata a doença, a gente precisa modificar o sistema para que ele promova a saúde. Então, pode parecer só uma semântica de palavra, mas não é um enfoque completamente diferente. O paciente pode ajudar a modificar os hábitos da família e, do mesmo jeito, a família pode prejudicar o paciente, né? Então, tem que ser todo mundo integrado aí com esse mesmo objetivo. Isso. Com certeza. Quando a gente consegue mudar os hábitos da família, a gente tem os melhores resultados. Imagino. E a gente percebe muito na nossa equipe, já que a gente trabalha de uma forma bem prévia, o paciente não chega e faz a cirurgia. As pessoas têm que quebrar muito essa ideia de que chegar numa equipe de cirurgia bariátrica e no outro dia está fazendo cirurgia. A gente sabe que é toda uma via sacra de exames, de investigação. Acho que é a única cirurgia que faz todo um check-up geral do paciente. Eles às vezes até ficam cansados. Eles passam por toda a equipe da gente, né? No sentido, passa pela psicologia, desde o pré, o trans e o pós. A gente está no dia da cirurgia. A nossa equipe, acho que é a única de Natal que leva a psicologia para dentro do centro cirúrgico, é um dia tão difícil para o nosso paciente. E a gente fica no pós, não só na clínica convencional, mas com a questão do projeto Obesidade hoje. Então, a gente tem todo esse trabalho, porque sentir na pele não é fácil. Essa ideia de dizer que é só fechar a boca, a gente sabe que não é verdade. Dr. Carlos Alexandre já sentiu na pele
isso de ser obeso, fez cirurgia bariátrica, ele tem um feeling maior do paciente, por isso eu acho que quando você sente na pele que você usa o princípio da empatia, você agrega todos os valores essenciais que o ser humano precisa, não só no médico, no ser humano, mas no profissional como ele é. Então, esse também faz o plus da nossa equipe. O próprio profissional cirurgião ter esse feeling diferenciado do paciente, porque ele humaniza, ele qualifica, ele agrega valores essenciais ao paciente que busca a equipe Baros. Agora, quando a gente fala em cirurgia, a medicina vem evoluindo muito e cada vez essa cirurgia fica menos invasiva. Isso aconteceu também com a bariátrica? O que é que mudou? Quais são os avanços nas técnicas cirúrgicas? Os avanços na técnica cirúrgica, hoje nós temos já a cirurgia endoscópica começando a ter um papel, nós já temos a cirurgia bariátrica endoscópica, quer dizer, pela boca, sem corte nenhum. Então, a tendência é que a gente evolua com técnicas menos invasivas. Eu acho que nós vamos chegar a um período que a gente vai fazer técnicas endoscópicas apenas e talvez associar alguma medicação de uso crônico. Agora, tudo é uma questão de tempo, de indicação, de percepção. Então, esse eu acho que é a fronteira final. Mas temos sempre que manter o enfoque na mudança do estilo de vida. Doutor Carlos Alexandre, doutora Alice, a gente tem várias perguntas que os telespectadores mandam. E quando a gente falou que era obesidade, então vocês já imaginam, né? Tem muita gente que tem muita dúvida sobre esse assunto. Quero conversar com a Cíntia Torres. Ela gostaria de saber se o excesso de peso é o único fator que é avaliado para fazer a cirurgia bariátrica. Antigamente tinha gente que engordava para fazer a cirurgia, né? Isso é uma coisa que a gente desaconselha demais e eu costumo, toda semana tem alguém que chega com essa proposição e eu digo, olha, quão insano é, você vai engordar 30 quilos para perder 40, não é mais fácil perder 10? Né? Então não tem sentido, o menor sentido isso. Hoje, o que pesa mais para que a gente decida operar não é nem o peso, é principalmente o impacto que o peso tem na sua saúde. E quando a gente fala impacto à saúde, o principal enfoque é a diabetes. Então hoje nós temos resultado de controle de diabetes, claro, cura é muito pesado você falar, de controle de diabetes em níveis de 80% a 90% após cirurgia. Então, nós temos casos de pessoas com lesões oculares que deixaram de progredir. Então, isso é um avanço muito grande. Você ter alguém que está ficando cego ou que está perdendo o rim e que o processo para. Então, isso é um avanço muito grande. E é nesse enfoque que nós temos direcionado nosso tempo, nossa atenção. Ótimo. O Jonas Cavalcante, ele quer saber se tem uma idade mínima e uma idade máxima para fazer a cirurgia bariátrica. Olha, a idade mínima, pela última normatização feita pelo Ministério da Saúde, é 16 anos. Ainda assim, a gente seleciona muito, eu acho que nesses 15, 18 anos que a gente está operando, 18 anos, a gente tem tido muito poucos casos de pessoas com 16 anos que a gente tem, porque a gente precisa que o paciente tenha alguma maturidade psicológica para fazer, né? Com 16 é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil também. E de idade máxima é o que nós tínhamos conversado. Eu acho que depende muito da sua expectativa de vida, não que diz respeito de quantos anos você vai viver, mas de como você vive. E de quanto você quer mudar e do que você está disposto a fazer. Eu já peguei diabético amputado com 70 anos, qual é o desejo seu? Voltar a andar. Com o peso que eu estou, eu não consigo colocar uma prótese. Fiz cirurgia bariátrica, perdi cerca de 40 quilos, mas tenho muito medo de voltar a engordar com o tempo. Isso pode acontecer? Pode. Se não mudar o hábito, não digo nem que pode, eu digo vai. Vai, né? Então aí a importância da equipe multidisciplinar e do trabalho da nutricionista, mas também da psicóloga, para ver com o que é que você se sabota, né? Compulsão ela precisa ser tratada, seja por comida, seja por bebida, seja por compra. Compulsão é compulsão, tem que ter um tratamento. Então daí o enfoque interdisciplinar, nós estamos colocando agora psiquiatra na equipe também, a gente viu que é importante, porque em alguns casos a gente precisa de medicação.
Então, a obesidade, e aí Lícia pode dizer melhor, é um pano de fundo para várias doenças. Só que a gente tem um denominador comum que é a obesidade. E na hora que você descortina esse problema, vão aflorar outros. E aí você precisa ter um background bom para que essa sua equipe dê o suporte para que a transição seja feita. A gente costuma tentar avaliar isso antes. E na prática clínica, a gente também observa que esses pacientes que normalmente a sociedade coloca que eles abusam do álcool, então ficaram alcoolistas pós cirurgia bariátrica, eles já faziam o abuso dessa substância, né? Bem antes. Só que ele tinha mais de vamos dizer assim, elemento para a compulsão. Primeiro, o alimento, que é desde o ventre materno, né? E logo após, com a socialização, ele tem o álcool. E aí, em viés químico do cérebro, é a mesma dependência, a mesma área de dependência passa pelo córtex pré-frontal. E isso tem a ver com o quê? Se ele restritamente pela cirurgia, né, que é feita pelo cirurgião, e mecanicamente ele está restrito do alimento, ele vai abrir um viés para a questão do abuso do álcool, porque é uma ingesta líquida, dá prazer, não causa quase a questão da ressaca e está o tempo todo próximo dele. E dessa pergunta do álcool e o reganho é interessante porque cada grama de açúcar tem 6 calorias, cada grama de lipídio tem 9 e cada grama de álcool tem 7. Olha aí. Então a matemática é soberana, não dá certo. Infelizmente nosso tempo é curto, mas eu quero fazer só mais uma aqui, que é da Fátima Souza. Ela quer saber se pode engravidar depois da bariátrica e quanto tempo precisa esperar. Pode, o ideal é 6 meses depois de estabilizado o peso, em média 2 anos. 2 anos depois. E é uma gravidez tranquila também? Olha, né? É uma gravidez tranquila. Agora a gente pede toda a vida para que faça um bom acompanhamento pré-natal e um bom acompanhamento nutricional. Porque se você engravida obesa, o risco é diabetes gestacional e eclâmpsia, que é a crise hipertensiva relacionada à gestação. Se você é engravida operada, o seu risco é desnutrição fetal. Então o risco materno diminui, mas o risco fetal persiste. Quem quiser saber mais sobre o projeto, né? A obesidade hoje está nas redes sociais, vocês estão sempre postando e informando também sobre esse tema que é tão importante. Isso. Esperamos que o público nos ajude com dicas sobre o que é que gostariam de ver discutido nas próximas edições, se gostariam que nós compartilhássemos parte da aula, né, pela internet, enfim. Dicas e sugestões, estamos abertos. Grande abraço. Ótimo, muito obrigada e voltem sempre aqui no nosso programa. Nós também estamos de braços abertos, que é um compromisso, né? E é um desafio muito grande colocar essa população aí na linha e, como o Dr. Carlos Alexandre falou, promover a saúde e não tratar a doença. Exatamente. Esse é que é o grande enfoque. O grande desafio de nós da área de saúde hoje é esse. Ótimo, voltem sempre. Obrigado. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. E já estamos de volta e agora vamos falar sobre câncer infantil. Todos os meses a gente sempre convida algum profissional lá da Casa do Valpávia para a gente buscar esclarecer sempre mais e mais sobre essa doença, porque o diagnóstico precoce é o ponto-chave e sempre é bom a gente estar conversando sobre esse assunto. Nossa convidada de hoje é a Cíntia Moreno, fisioterapeuta da casa. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Cíntia, eu comecei aí falando da questão do diagnóstico precoce. Para a fisioterapia, esse diagnóstico precoce também faz diferença? Como é que é a atuação de vocês nessas crianças? Faz toda a diferença, sim. Uma criança que tem um diagnóstico precoce, ela vai consequentemente ser uma criança que vai ter menos sequelas. Então, muitas vezes a criança vai apresentando vários tipos de sinais e sintomas e até que se faça o diagnóstico, às vezes se passa um certo tempo. E aí é fundamental que isso seja feito o mais breve possível, não só para garantir a cura, né, e a sobrevida da criança, mas também para que isso de fato aconteça com a criança tendo poucas sequelas ou então nenhuma. Como é que a fisioterapia atua com eles? Nós atuamos através de vários tipos de exercício,
de alongamento, de fortalecimento, exercícios também para ter a manutenção da coordenação, do equilíbrio, mas a gente faz tudo isso através de brincadeiras, de jogos, né, de uma forma muito divertida e atrativa, já que o nosso público lá na Durval Paiva é criança e adolescente. Agora, Cíntia, quando a criança está num estágio bem avançado, né, que ela não consegue brincar, que ela não consegue interagir desse jeito, mesmo assim a fisioterapeuta está lá atuando junto com ela para garantir mais qualidade de vida? Isso, porque o nosso foco não é só recuperar força, recuperar amplitude de movimento, por exemplo, mas promover conforto para essa criança, fazer com que em todas as fases do tratamento ela se sinta bem. Então nós atuamos também para minimizar algum tipo de desconforto, às vezes um simples posicionamento que a gente orienta a mãe a fazer com aquela criança já vai trazer conforto, a melhora de um padrão respiratório, por exemplo. Então são pequenos detalhes que vão auxiliar bastante uma criança que, por exemplo, já está muito comprometida ou então que ela já está em cuidados paliativos. Quando a gente percebe, né, o câncer termina sendo um atendimento muito disciplinar. Lá na Durval Paiva vocês oferecem, né? A gente já conversou com a terapeuta ocupacional, tem fono, tem nutricionista e realmente faz diferença? Faz toda a diferença. Esse processo todo. Né? E esse atendimento integrado ele é fundamental também. Muitas vezes a ação de um setor, de um profissional, ela perpassa, né, na do outro profissional. A gente tem ações transversais. Então, às vezes eu estou atendendo um paciente que está com uma certa dificuldade, por exemplo, na imagem corporal, porque vai passar por um processo de amputação, vai ser submetido a esse tipo de cirurgia. Então, eu já falo com a psicóloga e ela já começa a ter uma atuação nesse sentido também. Às vezes a gente atende paciente que está em situação de vulnerabilidade social. Então, eu percebo isso no meu setor, mas eu já levo essa demanda para o serviço social, por exemplo, e assim a gente vai atuando, né? Já aconteceu também de eu estar atendendo o paciente e eu preciso que esse paciente tenha ganho de força muscular, que ele melhore seu condicionamento, mas é um paciente que está com baixo peso, então a gente já conversa com o setor de nutrição, já vai lá na nutricionista e ela já vai fazendo também toda a conduta em conjunto. É um trabalho muito lindo e muito sério, né? Isso. Quem já visitou a Durval Paiva tem a oportunidade de conhecer isso. Eu sempre convido todo mundo para que vale a pena ir fazer uma visita e ver que realmente todo esse trabalho faz diferença na vida dessas crianças. Isso, e faz diferença em todos os aspectos, de verdade, né? Não é só, por exemplo, na recuperação do paciente, na recuperação física, por exemplo, mas através da instituição eles têm acesso a muitas coisas, desde uma oficina de desenho, o passeio terapia. Então, a criança, ela experimenta muitas coisas. E eu, às vezes, digo até aos meus pacientes, né? Aproveitem essas oportunidades, né? E estudem, porque através do estudo vocês podem ser o que quiser. E aí ele vai conhecendo, por exemplo, vai para uma oficina de desenho, ele vai no passeio terapia que vai trazer uma abordagem do que está sendo trabalhado na sala de apoio pedagógico. E isso vai fazendo com que ela desperte a curiosidade, né? E aí ela vai caminhando, vai seguindo. Cíntia, tem algumas perguntinhas aqui que a gente reuniu dos nossos telespectadores. O Oswaldo Neto, ele quer saber como é que a fisioterapia atua nesse caso, né, de pacientes oncológicos. Você já respondeu, mas só para o Oswaldo se sentir aí, né, Oswaldo? Você mandou a pergunta, tem a resposta novamente. Então, nós atuamos com o exercício, como eu falei, mas um exercício de uma forma muito divertida. A criança, ela vai brincar, ela vai se divertir, ela vai jogar. Eu muitas vezes atendo o paciente junto com o outro para melhorar também essa questão da socialização, né? Então, a criança, ela de fato vai se divertir e contribuir com o tratamento. Ótimo. A Fernanda Oliveira fez uma pergunta que você também meio que já respondeu. Ela quer saber em que momento deve procurar o acompanhamento de um fisioterapeuta. No momento do diagnóstico ou no início do tratamento? O ideal é que essa procura seja no momento do diagnóstico. Então, é uma coisa muito interessante que acontece lá na Casa Durval Paiva, que no momento do diagnóstico, o paciente é encaminhado para a instituição e quando ele faz o cadastro no serviço social, ele já vai passar por todos os setores. Então, a gente tem, de fato, uma oportunidade de atender esse paciente no início, porque dependendo do tipo de tumor, dependendo também do tipo de tratamento a que essa criança vai ser submetida, a gente tem noção de possíveis sequelas e comprometimentos, então nós já atuamos precocemente. A Erika Mendes quer saber em que fase do tratamento a fisioterapia ela ajuda a combater a dor, né?
Os pacientes com câncer sentem muita dor? A dor ela realmente está presente na maioria dos casos, não é todo paciente que porque tem câncer ele vai sentir dor, mas nós atuamos também com algumas medidas específicas, com técnicas específicas da fisioterapia, como é o caso da eletroestimulação, alguns tipos de massagem também e de liberação muscular, então nós atuamos também com a terapia manual para poder minimizar a dor do paciente. Certo, só mais uma, Cíntia. José Arimatea, lá de Maceió, ele quer saber se a fisioterapia também atua no caso de tratamento de pacientes que fizeram transplante de medula óssea. Sim, nós atuamos também, não só depois do transplante de medula óssea, mas nós atuamos de uma forma anterior a esse transplante. Então é um paciente que ele precisa ter um bom condicionamento físico, é um paciente que vai ficar em isolamento por um período muito longo e o isolamento muitas vezes ele fica com restrição, né, ao leito e essa restrição vai alterar todo o condicionamento do paciente. Então é importante, né, que a gente tenha uma atuação para deixar o paciente o mais ativo possível, então com muitos exercícios aeróbicos como uma caminhada, se o paciente tiver condições, por exemplo, de subir e descer escada. Então, a caminhada é algo que auxilia bastante o paciente, porque ele vai ficar ativo e a gente vai conseguir ter uma manutenção do condicionamento dele. Tem só mais um aqui que eu não tinha visto, a Francisca Nobre. Pacientes que estão na UTI também são atendidos pela fisioterapeuta? São sim. O paciente, mesmo ele estando na UTI, e normalmente na UTI já se tem um fisioterapeuta na equipe para poder atuar. Então, ele vai atuar não só na manutenção da função respiratória, como também nos componentes, né, do aparelho locomotor. Então, o paciente precisa ter uma manutenção da sua amplitude de movimento, precisa ter mobilizações articulares, para que ele não tenha as consequências, né, negativas do repouso no leito. Ótimo, Cíntia, muito obrigada. Vocês precisam da ajuda, da solidariedade de todo mundo para continuar com esse trabalho que é tão importante. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, é hora de você conhecer a nova casa da Amico. Eu estou aqui na nova clínica da Amico, a gente vai falar um pouquinho dessa nova casa da Amico, dessa nova proposta. E a gente está aqui na sala do ecocardiograma, né, doutor Madison? Que representa bem essa luta de vocês, tudo começa pelo eco, né? O eco é importante demais para traçar todo o tratamento dessas crianças. A criança cardiopata, assim, ela enfrenta muita dificuldade e problemas assim no nosso meio e no Brasil de uma maneira geral. Para as pessoas compreenderem a dificuldade, o drama das famílias que têm um filho cardiopata, que no Brasil, de cada 10 crianças que nascem com uma cardiopatia, somente 3 vão conseguir tratamento. As outras 7 vão viver mal, morrer por falta de assistência. Enquanto que se fossem tratadas, 90% delas chegariam à vida adulta e até com possibilidade de ganhar uma medalha olímpica, como aconteceu nessa Olimpíada de Inverno, onde um atleta que operou uma tetralogia de Fallot quando criança, ganhou uma medalha olímpica. Então, assim, a Amico, ela tem essa finalidade, que é de disseminar, passar para a população que não é uma doença rara, né, e que tem cura, e que a gente oferte melhores condições de diagnóstico e tratamento dessa criança, e quando, na realidade, deveria começar dentro da barriguinha da mãe. Toda criança cardiopata, quando nascesse, já deveria saber que é uma criança cardiopata e que merecia cuidados melhores na assistência através de um ecocardiograma fetal. E como é que a mãe sabe que o filho dentro do feto tem uma cardiopatia? Ela tem que fazer um exame especial? Nos países desenvolvidos, onde os cidadãos são bem cuidados pelos seus governantes, o ecocardiograma fetal, ou seja, um exame de ecocardiograma para ver o coraçãozinho do bebê na barriga da mãe, faz parte do pré-natal dessas crianças. E no Brasil isso não é uma realidade. Algumas escolas universitárias direcionam esse ecocardiograma para as mães de alto risco, quando na realidade toda mãe deveria fazer um ecocardiograma fetal, assim como se faz um morfológico e as 8 consultas. No nosso pré-natal aqui no Nordeste, não é nem garantida as consultas, né? A gente está muito distante da realidade. Tomás, vamos falar dessa nova fase da Amico, né? A casa está linda, a clínica também.
E qual a expectativa de vocês agora? Vocês que já desenvolvem esse trabalho que é tão importante, mas agora com essa nova casa, com essa nova clínica, entra num novo tempo, né? A gente já existe há 12 anos, já cuidou mais de 2.000 crianças cardiopatas, a gente presta uma assistência integral, né, de forma que a gente não só cuide do coração do bebê, mas cuide de uma criança que tem um problema de uma doença cardíaca, respeitando a sua individualidade, a sua cidadania, com o apoio de todos os profissionais de saúde, como a gente tem aqui, de odontólogo, de fisioterapeuta, de assistente social, de fonoaudiólogo. Isso aqui foi construído com muito amor, com muito carinho, e todo o recurso que foi empregado aqui veio através da solidariedade, da caridade, das mais diversas formas que as pessoas nos ajudaram e nos deram essa belíssima clínica, essa belíssima casa, para a gente cuidar com muito mais atenção, com muito mais respeito, dignidade e amor. Essa solidariedade que o senhor falou, para erguer a casa, deve continuar, né? Para que todo o propósito para que ela foi construída seja realizado. Toda doação aqui faz um milagre. A Amico, ela vive de milagre, e o milagre é a caridade. Como a gente cresceu, a gente vai precisar mais da sociedade. A gente quer, pelo menos, aumentar em 10 vezes o número de consultas e eco. E todos os médicos que trabalham aqui, eles são remunerados. Então, a gente precisa de doações financeiras. A casa, ela vai acolher mais crianças, né? E aí aumenta a demanda de alimentação, de leite, de fralda, de material de higiene, de limpeza, de transporte para levar as crianças para as clínicas, para os hospitais. Então, as nossas necessidades aumentam. E a gente quer continuar com o apoio da sociedade, garantindo que tudo que for dado aqui vai ser revertido para a criança. Todas as pessoas que tiverem a oportunidade de vir conhecer aqui, eu acho que ela vai se tornar um doador, porque ela vai ficar encantada pelo que ela vai conhecer. Se quiser tornar um doador, ou pode, através das nossas contas bancárias, fazer doações esporádicas ou rotineiras, costumeiras, pode doar, trazer leites, pode trazer roupas e objetos de sapatos, cintos para o nosso bazar, que a gente tem um bazar também, que é uma fonte de arrecadar. Como uma criança chega na Amico? Quais são os passos para ela passar a ser atendida? Qualquer pessoa que tiver conhecimento ou suspeite de uma criança que é cardiopata, ela pode encaminhar aqui para mim, que ela vai ser atendida pela nossa assistente social, que daí a gente vai fazer os encaminhamentos e os exames, as consultas. Que bom, doutor Madison, parabéns, muito obrigada, né? Em nome de toda a sociedade das mães que o senhor atende com tanto carinho, dando a vida e essa possibilidade de viver para essas crianças. Obrigado, de coração. E vida longa aqui para a Amico, que bom a gente mostrar. Você está vendo aí essas imagens, realmente é uma casa linda, com todos os detalhes e com muito amor, que para salvar vidas, né, doutor Madison? Você também pode fazer a sua parte. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência, muito obrigada por essa interação de todos os sábados. Lembre-se, como eu falei no início do programa, vocês têm um contato direto com a nossa produção durante a semana inteira, 24 horas por dia, que são os nossos perfis nas redes sociais, Guia Viver Bem. Tem também nosso canal no YouTube para todos os vídeos que são exibidos aqui no programa. Você pode assistir a qualquer hora do dia. E além disso, o nosso WhatsApp do Viver Bem. Viu as perguntas durante as entrevistas? Tem alguma dúvida? Manda pra gente que a gente convida um profissional para vir até o programa e esclarecer tudo para você. Um beijo, ótimo final de semana e no próximo sábado, 9 horas da manhã, eu te espero para mais um encontro aqui na Band. Até sábado. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.